Amor imbatível, amor. Capítulo 3b. Fugas e realidades. Dualidade do bem e do mal. Um velho com a zen budista narra que um homem muito avarento recebeu oportunamente a visita de um mestre. O sábio, depois de saudá-lo, perguntou-lhe: se eu fechar a minha mão para sempre, não a abrindo nunca, como te parecerá? O avaro respondeu-lhe sem titubear: deformada. Muito bem, prosseguiu o interlocutor. E se eu abrir para sempre, como a verás? Igualmente deformada, redarguiu o anfitrião. O homem nobre concluiu informando: se entenderes isso, serás um rico feliz. Depois que se foi, o anfitrião começou a meditar e, a partir daí, passou a repartir com os necessitados aquilo que lhe parecia excedente, tornando-se generoso. Todos os opostos, afirma o antigo Koan, bem e mal, ter e não ter, ganhar e perder, eu e os outros, dividem a mente. Quando são aceitos, afastam as pessoas da mente original, sucumbindo ao dualismo. A sabedoria, concluiu a narração sintética, está no meio do Zen, que é o caminho. A dualidade sempre esteve presente no ser humano, desde o momento em que ele começou a pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir. Os opostos têm-lhe constituído desafios para a consciência, que deve eleger o que lhe é melhor, em detrimento daquilo que lhe é pernicioso, perturbador, gerador de conflitos. Não poucas vezes, por imaturidade, toma decisões compulsivas e derrapa em estados de perturbação, demarcando fronteiras e evitando atravessá-las. Assim, perdendo contato com as possibilidades existentes em ambos os lados, que podem auxiliar na definição de rumos. Essa definição, no entanto, não pode ser cerceadora das vivências educativas produtoras. Deve caracterizar-se pela eleição natural do roteiro a seguir, de maneira que nenhuma forma de tormento pelo não experimentado passe a gerar frustração. A experiência ensina a conquistar os valores legítimos, aqueles que propiciam a evolução, facultando na análise dos contrários a opção pelo que constitui estímulo ao crescimento, sem que gere danos para o próprio indivíduo, para o meio onde se encontra, para outrem. Somente assim é possível a aquisição do comportamento ideal, propiciador de paz, porque não traz no seu bojo qualquer proposta conflitiva. Do ponto de vista ético, definem os dicionaristas, o bem é a qualidade atribuída a ações e a obras humanas que lhes conferem um caráter moral. Essa qualidade se anuncia através de fatores subjetivos: o sentimento de aprovação, o sentimento de dever, que levam à busca e à definição de um fundamento que os possa explicar. O mal é tudo aquilo que se apresenta negativo e de feição perniciosa, que deixa marcas perturbadoras e afligentes. Na sua origem, o ser não possui a consciência do bem nem do mal, vivendo sob a injunção do instinto e levado a preservar a sobrevivência, a reprodução, atuando por automatismos que irão abrindo-lhes espaços para os diferenciados patamares do conhecimento, do pensamento, da faculdade de discernir. A seleção do que deve em relação ao que não deve realizar dá-se mediante a sensação da dor física, depois da emocional, mais tarde de caráter moral, ascendendo na escala de valores éticos. Percebe que nem tudo quanto lhe é lícito executar pode fazê-lo assim realizando o que lhe é de melhor, no sentido de descobrir os resultados, porquanto aquilo que lhe é facultado,
não poucas vezes, fere os direitos do próximo, da vida em si mesma, quanto da sua realidade espiritual. Essa percepção torna-se a presença da capacidade de eleger o bem em detrimento do mal. Face à realidade livre da sombra, o avanço psicológico sem trauma, a ausência de retentivas na retaguarda. Embora haja o bem social, o de natureza legal, aquele que muda de conceito conforme os valores éticos estabelecidos geográfica ou genericamente, paira soberano o bem transcendental, que o tempo não altera, as situações políticas não modificam, as circunstâncias não confundem. É aquele que está inscrito na consciência de todos os seres pensantes, que não obstante, muitas vezes, anestesia-se-no permanece e se impõe oportunamente, convidando o infrator à recomposição do equilíbrio ao refazimento da ação. O mal remanescente dos instintos agressivos predomina, enquanto a razão deles não se liberta sob a dominação arbitrária do ego, que elabora interesses hedonistas, pessoais, impondo-se em detrimento de todas as demais pessoas e circunstâncias. O seu ferrete é tão especial que, à medida que fere quando se lhe acercam, termina por dilacerar aquele que se lhe entrega ao domínio, tombando exaurido pelo caminho do seu falso triunfo. O ser humano foi criado à imagem de Deus, isto é, fadado à perfeição, superando os impositivos do trânsito evolutivo, nessa marcha inexorável a que se encontra compelido. Possuindo os atributos da beleza, da harmonia, da felicidade, do amor, deve romper a pouco e pouco a casca que o envolve, herança do período primário pelo qual tem que passar, a fim de desenvolver as aptidões adormecidas, que lhe servem temporariamente de obstáculo a esses tesouros imarcessíveis. O bem pode ser personificado no amor, enquanto o mal pode ser apresentado como a sua ausência. Tudo aquilo que promove e eleva o ser, aumentando-lhe a capacidade de viver em harmonia com a vida, prolonga-la, torna-la edificante e expressão do bem. Entretanto, tudo quanto conspira contra a sua elevação, o seu crescimento e os valores éticos já logrados pela humanidade é o mal. O mal, todavia, é de duração efêmera, porque resulta de uma etapa do processo evolutivo, enquanto o bem é a fatalidade última, reservada a todos os indivíduos que não se poderão furtar sem destino, mesmo quando o posterguem por algum tempo, jamais o conseguindo definitivamente. Eis porque o ser tem a tendência inevitável de buscar o amor, de entregar-se-lhe, de fruí-lo. Encarcerado no egoísmo e acostumado às buscas externas, recorre aos expedientes do prazer pessoal em vãs tentativas de desfrutar as benesses que dele decorrem, tombando na exaustão dos sentidos ou na frustração dos engodos que se permite. Oportunamente, um aprendiz indagou o seu mestre: "Dize-nos, o que é o amor?" E o sábio, após ligeira reflexão, redarguiu com um sorriso: "Nós somos o amor." Esse sentimento que temos todos os seres viventes expressa o supremo bem que nos cumpre buscar, embora estejamos na faixa da libertação da ignorância, errando ainda, praticando o mal temporário por falta da experiência evolutiva, que nos junge às sensações em detrimento das emoções superiores que alcançaremos. Há uma tendência para a experiência do bem em face da paz e da beleza interior que se experimenta, constituindo-se um grande desafio ao pensamento psicológico estabelecer realmente o que é de melhor para o ser humano, graças aos impositivos dos instintos que prometem gozo, enquanto a sua libertação, às vezes dolorosa,
fartar-se de lágrimas proporciona plenitude. A terapia do bem, essa eleição dos valores éticos que propiciam paz de consciência, constitui proposta excelente para a área da saúde emocional e psíquica, consequentemente também física dos seres humanos, que não deve ser desconsiderada. À medida que se amplia o desenvolvimento psicológico, seu amadurecimento, são eliminadas as distâncias entre o eu e os outros, superando o mal pelo bem natural. Suas ações de fraternidade e de compreensão dos diferentes níveis de transição moral, compreendendo-se que o mal que há muito aflige, por eles mesmos buscado, transforma-se na sua lição de vida. Eis porque é necessária a terapia da realização edificante, produzindo sempre em favor de si mesmo, do próximo e do meio ambiente, evitando qualquer tentativa de destruição, de perturbação, de desequilíbrio. Por isso, não realizar o bem é fazer-se a si mesmo um grande mal. Dificultar-se a ascensão é forma de comprazer-se na vulgaridade, na desdita, assumindo um comportamento masoquista no qual se sente valorizado. Certamente, nem todos os indivíduos conseguem de imediato uma mudança de conduta mental, portanto emocional, da patologia em que se encarceram para viver a liberdade de ser feliz. Isso exige um esforço hércules, que normalmente o paciente não evita. Acredita que a simples assistência psicológica irá resolver-lhe os estados interiores que o agradam, quase que a passo de mágica, transferindo para o psicoterapeuta a tarefa que lhe compete desenvolver. Para esse cometimento, o do reequilíbrio, a assistência especializada é indispensável, somada à contribuição de um grupo de apoio e ao interesse dele próprio para conseguir a meta a que se propõe. A religião, bem orientada pelo conteúdo psicológico de que se reveste, desempenha um papel de alta relevância em favor do equilíbrio de cada pessoa e, por extensão, do conjunto social no qual se encontra localizada. A religião, que se fundamenta, no entanto, na condução científica de comprovação dos seus ensinamentos, que documenta a realidade do espírito imortal, é a sua transitoriedade nos acontecimentos do corpo, como é o caso do espiritismo. Melhores condições possui para auxiliá-la na escolha do caminho a trilhar com os próprios pés, propondo-lhe renovação interior e adesão natural aos princípios que promovem a vida, que a dignificam, portanto, que representam o bem. Por outro lado, proporciona-lhe uma conduta responsável, esclarecendo-lhe que cada qual é responsável pelos atos que executa, sendo semeadora e colhedora de resultados, cabendo-lhe sempre enfrentar os desafios de superar-se, porque toda conquista valiosa é resultado do esforço daquele que a consegue. Nada existe que não haja sido resultado de laborioso esforço. Ainda mais faculta-lhe o entendimento de como funcionam as leis da vida, em cuja vigência todos os seres somos participantes, sem exceção, cada qual respondendo de acordo com o seu nível de consciência, o seu grau de pensamento, as suas intenções intelecto-morais. Abre, ademais, um elenco de novas informações que a capacitam para a luta em prol da saúde, explicando-lhe que existe um intercâmbio mental e espiritual entre as criaturas que habitam os dois planos do mundo, o espiritual, ou da energia pensante, e o físico, ou da condensação material. A morte do corpo, não extinguindo o ser, apenas altera-lhe a compleição molecular, mantendo-lhe, não obstante, os valores intrínsecos à sua individualidade, o que faculta muitas vezes o intercâmbio psíquico.
Quando se trata de alguém cuja existência foi pautada em ações elevadas, a influência é agradável, rica de saúde e de harmonia. Quando, porém, foi negativa, inquieta ou doentia, perturbada ou insatisfeita, transmite desarmonia, enfermidades, depressões e alucinações cruéis, que passam a constituir psicopatologias de classificação muito complexa na área das obsessões espirituais e de libertação demorada, que exigem muito esforço e tenacidade nos propósitos em favor da recuperação da saúde. O bem, portanto, é o grande antídoto a esse mal, como é também para quaisquer outros estados perturbadores e traumáticos da personalidade humana. Outro sim, a experiência do bem se dará plena após o trânsito pelas ocorrências do mal, os insucessos, as perturbações, as reações emocionais conflitivas que facultam o natural selecionar dos comportamentos agradáveis, tranquilos, que validam o esforço de haver-se optado pelo que é saudável. Caso contrário, a aquisição positiva não se faz total, porque será mais o resultado de repressão aos instintos do que superação deles, graças ao que se pode adquirir virtudes, sentimentos bons, conquistas do bem. No entanto, perder-se a integridade, a naturalidade do processo de elevação. A pessoa torna-se frustrada por não haver enfrentado as lutas convencionais, evitando-as, ocasionando um sentimento de culpa, que é, por sua vez, uma oposição à proposta encetada para a vida correta. A experiência do bem e do mal começa na infância diante das atitudes dos pais e dos demais familiares. Por temor, a criança obedece, porém não compreende o que é certo e aquilo que é errado, que lhe querem incutir os genitores, muitas vezes por imposição, sem o esclarecimento correspondente para análise lenta e assimilação da razão. Se a criança não consegue entender aquilo que lhe é ministrado e exigido, passa a aceitar a informação por medo de punição, até o momento em que se liberta da imposição, transformando o sentimento em culpa e temendo reagir pelo ódio ou pelo ressentimento. Ou, noutras situações, reprimindo-se, tomba na depressão. O inconsciente, utilizando-se do mecanismo de preservação do ego, resolve aceitar o que foi ministrado, passando a insuflar a conduta reta, no entanto, em forma de máscara que oculta a realidade reprimida. A conquista paulatina do bem produz equilíbrio e segurança, eliminando as armadilhas do ego, que mais tem interesse em promover-se do que em ser substituído pelo valor novo, inabitual no seu comportamento. Por isso mesmo, o bem não pode ser repressor, o que é mal, porém, libertador de tudo quando submete, se impõe, aflige. A sua dominação é suave, não constritora, porque passa a ser uma diferente expressão de conduta moral e emocional, dando prosseguimento à assimilação dos valores que foram propostos no período infantil e que constituem reminiscências agradáveis que ajudam nos procedimentos dos diferentes períodos existenciais, na juventude, na idade adulta, na velhice. Em razão disso, torna-se mais difícil a assimilação e incorporação dos valores do bem em um adulto aclimatado à agressão, às lutas nas quais predominou o mal. Houve sua vitória, os resultados prazerosos do ego, a vitalização dos comportamentos esmagadores que geraram heróis e poderosos, mas que não escaparam das áreas dos conflitos por onde continuam transitando. Somente através da renovação de valores, desde cedo, é que o bem triunfará nas criaturas.
Quando adultas, o labor é mais demorado, porque terá que substituir as constrições do ego e, através da reflexão, dos exercícios de meditação e avaliação da conduta, substituir os hábitos enraizados por novos comportamentos compensadores para o eu superior. Eis porque se pode afirmar que o bem faz muito bem, enquanto o mal faz muito mal. A simples mudança, portanto, de atitude mental do indivíduo enseja-lhe o encontro com o bem, que irá desenvolver-lhe os sentimentos profundos de sua semelhança com Deus. A busca da realização. A infância construtora da vida psicológica do ser humano deve ser experienciada com amor e em clima de harmonia, a fim de modelá-lo para todos os futuros dias da jornada terrestre. Os sinais da vivência esculpem-se no inconsciente com vigor, passando a escrever páginas que não se apagam, quase sempre revivendo os episódios que desencadeiam os comportamentos nos vários períodos por onde transita. Quando são agradáveis, as impressões decorrentes dos momentos felizes passam a fazer parte da autorrealização, contribuindo poderosamente para o despertar do si profundo, que vence as barreiras impeditivas colocadas pelo ego. Se negativas, perturbam o desenvolvimento dos valores éticos e comportamentais, gerando patologias psicológicas avassaladoras que expressam mediante um ego dominador, violento, agressivo ou débil, pusilânime, dúbio, pessimista, depressivo. Essas marcas são quase que impossíveis de ser apagadas do inconsciente atual, quando aconteceria com a moça provocada por uma pressão ou golpe sob a superfície delicada que, por mais corrigida, sempre permanece, mesmo que pouco perceptível. A busca da realização pessoal deve iniciar-se na autossuperação, mediante vigorosa autoanálise das necessidades reais relacionadas com as aparentes, aquelas que são dominadoras no ego e não têm valor real, quase nunca ultrapassando exigências e caprichos da imaturidade psicológica. Para o cometimento, são necessárias as progressivas regressões aos diferentes períodos vividos da juventude e da infância, até mesmo a fase de recém-nascido, quando o self verdadeiro foi substituído pelo ego artificial e dominador. Foi nessa fase que a inocência infantil foi substituída pelo sentimento de culpa, em razão da natural imposição dos pais no lar e por extensão dos adultos em geral em toda a parte. Mais tarde, identificando-se errada, em razão de não haver conseguido modificar os pais nem vencer a teimosia dos adultos, mascara-se de feliz, de virtuosa, perdendo a integridade interior, a pureza, aprendendo a aparecer o que a todos agrada, em vez de ser aquilo que realmente é no seu mundo interior. Esse trabalho de progressão regressiva, que se pode lograr mediante conveniente terapia, é muito doloroso, porque o paciente se recusa inconscientemente a aceitar os erros como forma de defesa do ego. E, por outro lado, por medo do enfrentamento com todos esses medos aparentemente adormecidos. O seu despertar assusta, porque conduz a novas vivências desagradáveis. O ego, no seu castelo, conseguiu mecanismos de defesa e domina soberano, reprimindo os sentimentos e disfarçando os conflitos, porquanto sabe que a liberação desses estados interiores pode levar à agressividade ou ao mergulho nas fugas espetaculares da depressão. Todos os indivíduos, de alguma forma, sentem-se desamparados em relação aos fatores que regem a vida. Os fenômenos de automatismo fisiológico,
o medo da doença insuspeita, da morte, do desaparecimento de pessoas queridas, as incertezas do destino, os fatores mesológicos como tempestades, terremotos, erupções vulcânicas, acidentes, guerras. De algum modo, essa sensação de insegurança, de desamparo, provém da infância ou de outras existências, quando se sentiu dominado, sem opção, sujeito aos impositivos que lhe eram apresentados, fazendo que o amor fosse retirado do cardápio existencial. Tal sentimento contribui para a análise do problema de sobrevivência, que é o mais importante, ainda não solucionado no inconsciente. Eis porque é necessário liberar esses conflitos perturbadores, reprimidos, para que a criança inocente, pura no sentido psicológico, bem se despreende, volta a viver integralmente. Inicia-se então o maravilhoso processo de terapia para a busca da realização. Sob o controle do terapeuta, esse direcionamento se orienta para a criatividade, por meio da qual o paciente expressa um tipo de sentimento, mas vive noutra situação. Essas emoções antagônicas devem ser trabalhadas pelo técnico, para depois serem vividas pelo indivíduo, que passa a permitir que tudo aconteça naturalmente, sem novas pressões, nem castrações, nem dissimulações. Passa a eliminar a raiva reprimida, que é direcionada contra objetos mortos, sem caráter destrutivo. A angústia pode expressar-se porque sabe estar sob assistência e contar com alguém que ouve e entende o conflito. Posteriormente, o paciente se transforma no seu próprio terapeuta, no dia a dia, por ser quem controlará os sentimentos desordenados, e mediante a criatividade começa a substituir o que sente no momento pelo que gostaria de conquistar, transferindo-se de patamar mental e emocional até alcançar a realização pessoal. Nesse processo surgem a liberação das tensões musculares, a identificação com o corpo no qual se movimenta e que passa a exercer conscientemente uma função de grande importância no seu comportamento, movendo-se de forma adequada. A seguir, identifica a necessidade de experimentar prazeres, sem a consciência de culpa que as religiões ortodoxas castradoras lhe impuseram, transferindo-se das províncias da dor, como necessidade de sublimação, para o prazer agradável, renovador, que não subjuga nem produz ansiedade. O simples fato de reconhecer a necessidade que tem de experimentar o prazer sem culpa auxilia-o no amor ao corpo, na movimentação dos músculos, eliminando as tensões físicas derivadas daquelas outras de natureza emocional. Assim, aprendendo a viver integralmente, a conquistar a realização pessoal. É indispensável também aceitar-se, compreender que os seus sentimentos são resultados das aquisições intelecto-morais do processo evolutivo, no qual se encontra situado. Sem a perfeita compreensão, aceitação dos próprios sentimentos, é muito difícil, se não improvável, a conquista da realização. Naturalmente, terá que se empenhar para superar os sentimentos depressivos, excessivamente emotivos e perturbadores, ou indiferentes e frios, de forma que a valorização de si mesmo faça parte do seu esquema de crescimento interior, o que lhe facultará alcançar as metas estabelecidas. Por outro lado, a identificação da própria fragilidade leva-o a uma atitude de humildade perante a vida e a si mesmo, porque percebe que o ser psicológico está profundamente vinculado ao fisiológico e vice-versa. Misturam-se as funções em determinado momento de consciência,
quando percebe que algumas tensões musculares e diversas dores físicas são consequências daquelas de natureza psicológica, ou, por sua vez, estas últimas têm muito a ver com a couraça que restringe os movimentos e os entorpece. De fundamental importância também a constatação e a aceitação da necessidade da humildade, que o ajuda a descobrir-se sem qualquer presunção, nem medo dos desafios, enfrentando os fatores existenciais com naturalidade e autoconfiança, não extrapolando o próprio valor nem o subestimado. Essa humildade dá-lhe-á forças para ampliar o quadro de relacionamento interpessoal, de auxiliar na fraternidade, percebendo que a sua individualidade não pode vir plena sem a comunidade de que faz parte e deve trabalhá-la para auxiliá-la no seu progresso. Com a humildade, o indivíduo descobre-se criança e essa verificação representa conquista de maturidade psicológica, que lhe faculta liberar esses sentimentos pertencentes ao período mágico da infância. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta por excelência, demonstrou que era necessário volver a essa fase de pureza, de dependência, no bom sentido, de humildade, quando enunciou peremptório: se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se tornar humilde como uma criança, esse será maior no reino dos céus. O enunciado, do ponto de vista psicológico, apela para a autorrealização, a penetração no reino dos céus da consciência reta e sem mácula, assinalada pelos ideais de dignificação humana. A criança é curiosa, espontânea, alegre, sem aridez, rica de esperanças, motivadora, razão de outras vidas que nas suas existências se enriquecem e encontram sentido para viver. A busca da realização conduz o indivíduo ao crescimento moral e espiritual, sem culpa ante as imposições da organização fisiológica que lhe propõe o prazer para a própria sobrevivência e faz parte ativa da realidade social que deve constituir motivo de estímulo para a vitória sobre o egoísmo e as paixões perturbadoras.